Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um podcast do Estímulo. Primeiro eu queria pedir desculpas para vocês. Não vamos ter o carisma de sempre aqui. Infelizmente a Kênia não vai participar desse episódio com a gente, ela está super no projeto. Kênia, um beijo, você faz muita falta aqui pra gente. Caros amigos Estímulos, estamos aqui mais um episódio dessa introdução. A gente trouxe um convidado aqui que quando eu me conectei com o Estímulo, muito antes desse projeto de podcast, eu fui atrás, assim, acho que uma coisa que esse projeto faz é a gente tentar ouvir histórias de sucesso, pessoas que inspiram a gente para a gente repetir e até evoluir a história que foi passada. É um cara que eu pesquisei pra caramba no YouTube, vi muita história dele, como começou, não tinha tanta coisa quanto eu imaginava, porque eu sabia que ele era um cara que apoiou esse projeto, e aí é inacreditável como o mundo dá volta. Eu tenho a honra agora, nesse momento, de bater um papo com ele. Wilson Poit, prazer de você estar aqui com a gente, obrigado de verdade de você estar aqui. Eu estou muito feliz de poder te entrevistar, conhecer você. Para mim, você é uma referência de empreendedor. Eu sou um microempreendedor, um micropai, que é quase um microempreendedor. Também eu tenho algumas referências como pai. Acho que você está fazendo um excelente trabalho como pai, agora como avô. Então você me inspira em duas áreas que para mim são fundamentais na minha vida. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado. Eu é que agradeço muito o convite, estou aqui bastante feliz, super à disposição para a gente bater um papo e poder ajudar o projeto, que eu acredito muito. Poxa, que legal. A gente começa falando primeiro, eu quero entrar em várias áreas suas, às vezes a parte de empreendedorismo mesmo de fato, como você começou, como pode ter energia, depois você entrou no impacto social. Mas antes, quem que é o Wilson Poit? Quem que é os seus amigos lá da infância? Quem são os caras que você cresceu? Onde você nasceu? Onde você cresceu? Me conta lá aquele menininho pequenininho ali que gostava de energia de alguma... que devia acender um fósforo ali na rua para brincar de energia. Quem que era e como foi indo o seu desenvolvimento, o seu estudo? E aí depois a gente vai desenrolando aqui no podcast. Então, é uma história bem interessante porque... eu sou caipira do interior de São Paulo. Que cidade? Nasci na zona rural de Oswaldo Cruz, fica ali perto de Tupã, Marília, Presidente Prudente. E ao contrário do que muita gente pensa, eu nasci numa casa de madeira, no sítio sem energia elétrica. E vivi até os 12 anos de idade, 11 anos, sem energia. Então, sem energia, no meu tempo, não é sem Wi-Fi, é sem geladeira, sem televisão, sem luz, realmente. Era uma vida muito simples. Eu sou filho neto de imigrantes alemães, espanhóis e italianos que vieram para o oeste do estado de São Paulo no início do século passado. Meu pai mais descendente de alemães, minha mãe de espanhóis, e que eram agricultores de café, cultivavam café, mas também tinham em volta de casa, dessa casa simples, o que eu aprendi hoje nas minhas incursões aí pela Amazônia, que se chama quintal agroflorestal produtivo. Na época a gente falava que era o quintal de casa, onde tinha um pouco de tudo, então a gente, apesar de uma vida muito simples, nunca passou necessidade, mas tinha mandioca, tinha galinha, tinha ovo, tinha horta, tinha de tudo um pouquinho ali. E estudei, inclusive, até o 4º ano primário, numa escola rural, em que eu ia a pé, junto com meu irmão. Estou falando com 6, 7, 8 anos de idade. Caminhava 4 quilômetros por dia até essa escola, onde vinha uma professora da cidade, onde vinha uma professora da cidade dar aula ali numa fazenda, ali perto. E assim foi a minha infância, muito simples, muito alegre, muito feliz, porque era como um passarinho fora da gaiola, não via as necessidades todas que meus pais passavam, mas como tudo deu errado, inclusive deu uma geada, que é um fenômeno, uma madrugada climática muito ruim para o café. Meu pai precisou vender esse sítio para pagar as dívidas, e aí a gente mudou para Rinópolis, uma outra cidade de 10 mil habitantes, ali pertinho, onde eu passei a minha adolescência e comecei a empreender por conta própria, por conta de ganhar o meu dinheirinho, comprar a primeira bicicleta, comprar algumas coisas. Então, a vida começou sem energia elétrica.
E aí a história ficou bonita depois, porque aconteceu muita coisa até vender uma empresa de energia na Bolsa de Valores em Londres. Então acabou ficando um negócio que foi meio intuitivo, muita gente me pergunta se foi por isso, mas de verdade as coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando as oportunidades que apareceram. Que legal. Poxa, bom saber. Então você veio do interior, sem energia elétrica, vendeu uma empresa de energia elétrica. Que loucura, essa parte é muito legal. Mas eu queria entender qual foi o momento que você veio para São Paulo? Você foi perto lá de Marília, depois você foi para uma cidade menor, e aí você veio para São Paulo, ou não? Você começou, como começou? Quando eu mudei para a cidade, em Rinópolis, eu tive a sorte, talvez a veia empreendedora começou aí, porque meus pais nunca falavam que era impossível comprar aquela bicicleta, aquele presente que eu queria. Eles diziam, cara, se vira, vai trabalhar. E eu fui sorveteiro, aprendi a consertar fogões a gás, entregava botijões nas casas e aprendi a trocar botão, regular a chama do fogão e tal, e ganhar dinheiro por conta própria nessa fase aí de 13, 14 anos até os 17. Acho super importante empreendedorismo na escola e para a juventude. Hoje em dia apoio muitos projetos assim, porque eu acho que isso muda a vida, o gostinho de ganhar dinheiro por conta própria quando é jovem. Acho que isso fez toda a diferença. E eu sou filho de empreendedores. Meu pai foi ser comerciante nessa cidade, depois de agricultura, e a dona Terezinha, minha mãe, cabeleireira e costureira no fundo da minha casa, num cômodo no fundo de casa, e ela muito na raça, juntando dinheiro. Meu pai queria que eu continuasse lá no comércio, continuasse na cidade do interior, como todo pai quer a força de trabalho dos filhos e tal. Mas a minha mãe, atendendo meus sonhos de fazer engenharia, deu muita vontade. Eu era muito bom em exatas, eu ia muito bem na escola, e ela me trouxe de trem para São Paulo. Passava um trem numa cidade próxima na época, chamada Parapuã, que tinha o trem da Estação da Luz até Panorama, lá divisa com Mato Grosso. 12 horas de trem, uma noite inteira para São Paulo. Ela me levou para Santo André, na casa dos pais dela, que já moravam aqui. E eu dormi no sofá da sala durante um ano, fiz cursinho, mas no meio daquele ano eu já entrei na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, onde eu também não sabia qual engenharia que eu ia fazer. Os primeiros 2 anos eram básicos, mas depois acabei optando por engenharia elétrica, modalidade eletrotécnica. E durante a faculdade comecei a trabalhar como estagiário em cursinho, corrigindo prova, em plantão de dúvida, e depois em escolas, em empresas de eletricidade, de iluminação, de projetos. E aí começou a dar vontade de ter um negócio por conta própria um dia. Que legal, que legal. Aí você fez, se formou, e já na faculdade você buscava, você buscou apoio de energia já nessa etapa, ou teve alguma escala antes de chegar? Não. Porque assim, essa parte é importante, porque muita gente que segue a gente aqui, obviamente são vários empreendedores, e muita gente tem a dúvida de empreender. Então assim, putz, será que eu começo? Será que eu continuo? E aí é importante a gente entender que não é fácil você começar, não é fácil você ter a certeza se vai continuar. E eu queria entender se seu começo, se já é o momento da tua vida que você já foi para a Pote de Energia, ou teve algumas coisas antes que você de fato tentou, arriscou. Queria entender essa ligação, quando você está na faculdade e indo para empreender, ou se você virou um executivo de alguma empresa antes de empreender. Me conta essa parte. Sim. Eu acho que já vim do interior para estudar e pensando em empreender depois. Eu via meu pai e minha mãe empreender, eu tinha vontade de empreender, eu lia muitas biografias. Legal. Eu era o que na época se chama de rato de biblioteca, porque era mais biblioteca do que mídias sociais. Então, durante a faculdade, eu procurei emprego, porque eu precisava ajudar a pagar a faculdade. Meus pais mandavam uma parte da grana. Trabalhei no Ângulo Latino durante 3 anos, corrigindo provas aos sábados e domingos ali na rua Tamandaré. Claro. Eu vinha de São Bernardo, ônibus, metrô até São Joaquim, e ficava o sábado e domingo ali corrigindo provas, porque era época já de começo de vestibular escrito.
E depois arrumei estágio como estudante de engenharia elétrica em algumas faculdades. Tá. E sempre tive aquela vontadinha de ter um negócio um dia por conta própria, e ela acabou acontecendo cedo. Eu me formei na FEI, fui efetivado numa empresa de engenharia elétrica e depois arrumei um emprego numa multinacional. Tudo aquilo que um estudante que tem vontade de fazer carreira. Eu fui efetivado numa empresa chamada Refinações de Milho Brasil, que hoje é Unilever, que faz Hellmann's, Knorr, óleo Mazola. E eu tinha tudo para seguir uma carreira executiva. Eu tinha professora de inglês em particular, já fazia algumas viagens, era um engenheiro trainee preparado para gerente. Mas eu costumo dizer que quem tem vontade de empreender, a pior coisa que pode acontecer é um bom emprego. Porque conforme o emprego vai melhorando e os benefícios agregados, vai ficando mais difícil de você pular o trampolim, de deixar o emprego de executivo e empreender. Então eu gosto de dizer assim, que se você tem vontade, tem que tentar logo. Porque se o tempo passar muito, casamento, filhos e tal, fica mais difícil de você renunciar a todos aqueles benefícios para empreender. E eu, com 25 para 26 anos, o Vinícius já estava encomendado, meu filho mais velho, ainda não havia nascido, mas eu pedi demissão nessa empresa porque eu fazia bicos, eu fazia uma série de serviços como engenheiro eletricista por fora, que começaram a render mais do que o meu salário como executivo. Pode imaginar que foi um drama, inclusive em toda a família, muitos amigos, muita gente. Você é doido deixar um emprego como esse para começar um negócio próprio. Mas eu tive um apoio muito forte, que foi o apoio do meu pai, o apoio da minha mãe. Eles apoiaram muito. E eu sou da época do telegrama, né? Não da época do e-mail nem do WhatsApp. Recebi um telegrama do meu pai, inclusive no dia em que eu pedi demissão, que eu tenho guardado até hoje, e que foi muito importante esse apoio. E eu vim aprender mais tarde, depois de passado muitos anos, eu virei empreendedor Endeavor, a gente vai falar aqui um pouco disso. Sim. Que eu sou aquilo, na época eu não sabia esse termo, mas eu sou empreendedor em série, que é aquele que tenta várias vezes diversos negócios até que um dê certo. Sim. Então eu tive pelo menos uns 5 negócios diferentes, mas sempre como engenheiro eletricista de âncora, e o caipira lá no interior fala que é um pé no barranco e um na canoa. Então, eu tinha o meu trabalho, meu serviço como engenheiro eletricista, mas eu estava tentando outras coisas que tivessem escala, pudesse ficar grande e depender menos de mim. E eu vim encontrar isso na 5ª tentativa, depois de vários negócios que eu empreendi. A Poit Energia surgiu quando eu já tinha 40 anos. Gosto muito de dizer isso, inclusive, porque eu encontro hoje nas faculdades, nas palestras que eu dou, muitos jovens aí com 30 anos, 20 e pouco, já meio desesperado, que o startup dele não bombou, que ainda não deu certo. Para mim veio a dar certo bem mais tarde e deu muito certo, aproveitando para aprender com os erros dos negócios anteriores e também com o conselho de muita gente. Dizem que é mais barato a gente aprender com o erro dos outros. E foi o que aconteceu comigo. A Poit Energia foi a minha 5ª tentativa. Eu tive vários negócios antes dela. Que legal, assim, ó, vai muito de encontro de uma experiência que eu tive aqui recentemente, não aqui no projeto. Eu empreendi também na minha vida e eu, obviamente, tenho vários amigos que decidiram empreender e a maioria não decidiu empreender. E tudo bem, tem espaço para todo mundo e a gente sabe que é meio que uma loucura empreender no Brasil, não é nada amigável. E aí ele me falou uma coisa que é o seguinte, falei, putz, nesses seus amigos que ele empreende, talvez o pior cenário é que você tem uma empresa que não escale, mas também não quebre. E aí você fica nesse meio tempo parado, que não muda de vida, que você fica naquela zona de conforto de tá ruim, mas tô levando aqui a vida, mas ao mesmo tempo não dá para encerrar, para eu pensar em outra. Talvez o melhor cenário é, às vezes, você decidir que fecha a empresa, que tem suas responsabilidades fiscais, obviamente você fecha a empresa, comece algo novo para que essa nova oportunidade cresça e escale. Então, às vezes, esse momento de dúvida acaba sendo ruim para você ter essa tomada de decisão. Exatamente. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para um empreendedor, um cara que está começando, não é quebrar, não é parar e começar outra coisa.
porque muitas histórias são assim. A pior coisa que pode acontecer para o Brasil, para o empreendedor, é ele aceitar andar de lado a vida toda. E nós conhecemos na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, alguém que tem um negócio pequeno, simples, eu até respeito, mas ele aceita andar de lado sempre, do mesmo tamanho, do mesmo jeito, e não dá escala. Isso não era o meu caso. Eu queria sempre algo que não fosse como uma bicicleta, que se eu parasse de pedalar, né, todo mundo queria falar só comigo, só com o Wilson. E eu fui tentando até encontrar um negócio que tivesse escala, pudesse ficar maior, eu pudesse ficar um pouco mais estratégico, menos com a barriga no balcão. Então eu gosto muito de falar dessa questão de motivar as pessoas a não aceitarem andar de lado muito tempo. E porque até nos relacionamentos pessoais, em tudo, às vezes você começa de novo e dá muito certo. Tem gente que segue andando de lado. Não foi o meu caso. Eu estava sempre tentando algo que fosse mais lucrativo, que pudesse ficar grande, pudesse ter filiais. Eu já sonhava com um negócio maior. Não tão grande como ficou a Poit, mas a tentativa era essa, de parar de andar de lado e ter escala. Que legal, que legal. Pô, essa parte acaba sendo bem importante para a gente. Mas uma dúvida que eu entendo que vários empreendedores nossos têm. Eu brinco com eles, na verdade nem brinco, teve até uma frase do Abílio Diniz, uma palestra que ele deu na minha faculdade, ele também apoia esse projeto, que ele falou, a diferença, ele falou dele, né? Ele falou, entre a minha pessoa e vocês, não tem nada de diferente. A única diferença é que hoje eu sei o que fazer, vocês ainda não sabem. Então existe essa diferença de conhecimento. Como que foi se quiser colocar uma das suas... Primeiro, a interpretação das suas empresas, que acabaram dando certo, e como foi o início da Poit na parte financeira. Como que a gente trabalha num projeto delicado, sensível, e que ao mesmo tempo é importante a gente passar qual o momento ideal para o empreendedor ir ao mercado e pegar um dinheiro para que aquilo cresça, ele consiga pagar e consiga ter uma vida financeira saudável. Como foi a sua relação financeira, talvez para iniciar na sua primeira empresa, que você tentou e não deu certo, e no início da Poit? Não sei se você já estava capitalizado, porque você já estava ganhando dinheiro, ou como que foi essa relação financeira e como que a turma aqui do Estímulo pode aprender com você um momento ideal para pegar um empréstimo com a gente? Crédito eu acho crucial, né? Todo mundo tem uma ideia na cabeça, pode testá-la aos pouquinhos, mas precisa de dinheiro para o negócio escalar. Eu tive uma empresa de instalações elétricas, dessas simples, mas eu fazia vitrines de loja, fazia reformas de prédios, fazia uma série de coisas, e cabines primárias, uma série de coisas de engenharia. Eu tive uma loja de material elétrico e hidráulico na Bela Vista, que também não teve escala. Eu cheguei a comprar um sítio no interior, virei fruticultor, então eu produzia manga Adem, achava que ia ficar rico com aquilo, quando via a quantidade de manga que aquele sítio produzia, tinha 400 pés de manga Adem, só que depois eu descobri a diferença do preço lá na roça e o preço aqui no supermercado ou na feira. Eu tive uma transportadora, então eu fui tentando algumas coisas. Eu nunca quebrei feio, nunca quebrei, mas eu andei de lado até que apareceu uma oportunidade de fazer algo diferente do que os outros faziam. Então, acho que a primeira coisa para começar um negócio é fazer diferente do que os outros fazem, porque tudo que você pensar hoje, qualquer negócio que você está já funcionando ou quiser abrir, já tem um montão de gente que faz. Então você tem que ter um diferencial. Ou você cria um diferencial ou você começa um outro negócio, você tem que ser diferente. E eu fui mal atendido. Eu fui engenheiro eletricista de um show e eu precisei contratar um gerador em cima de um caminhão para ficar atrás do palco. Se acabasse a luz, não tivesse problema, ou passasse vergonha, ou acabasse o show. Não era tão comum como hoje o backup. E foi um gerador feio, sujo, barulhento. Foi só o gerador, eu precisei providenciar cabos, gente para ficar lá, diesel de reserva, ligações. Eu pensei, puxa, eu faço isso melhor do que esse cara. Se eu conseguir comprar um caminhão e um gerador, e foi isso que eu fiz, né? A ideia já estava começando a esfriar, esse é um conselho que eu costumo dar sempre também. E sempre que você tem uma ideia e quer começar uma coisa,
Às vezes a gente demora muito, conversa muito no almoço de domingo com a família, com os amigos no boteco, alguém te convence que não vai dar certo, que é uma loucura e tal. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a diferença de um empreendedor e um louco é que o empreendedor convence os outros da sua loucura, né? Ele normalmente é uma coisa meio diferente, ele acaba convencendo de que aquilo vai dar certo, de que ele faz diferente. E eu comecei comprando um caminhão a crédito com o próprio fornecedor e um gerador, só que eu fiz diferente do que os concorrentes faziam, do que aquilo que existia no mercado. Eu queria algo limpo, então meu caminhão era branco, limpinho, muito silencioso. E eu pensava no começo só em alugar para shows, para eventos, para filmagens, como essa aqui, a gente tinha esse gerador para alugar. Só que como a gente completou o serviço, era uma commodity com valor agregado. Meus concorrentes só alugavam equipamento. Eu comecei a dizer, olha, eu faço toda a infraestrutura temporária de energia que você precisa para o seu evento ou para a sua fábrica. Isso deu muito certo. Começou a dar filhote, eu comecei a adquirir, vender outras coisas que eu tinha e focar. Esse foi um momento importante também, foco, porque eu atirava para muito lado, eu tinha vários negócios. Quando eu passei a ter foco, falei, bom, esse aqui dá bastante lucro, é diferente, o mercado está gostando, e aí eu passei a ter foco e pensar, bom, vou focar tudo em locação, não de gerador, locação de uma infraestrutura elétrica temporária completa, seja para uma empresa de shows, para TV, para uma novela, para um filme, para mineração, para telecomunicações. Isso começou a dar muito certo. E aí eu precisei de crédito. E até aí, eu diria que eu era um cara meio medroso com crédito, por tudo que eu tinha visto meu pai passar lá atrás, quando precisou vender o sítio para pagar um banco. Mas aí eu comecei a perder o medo quando eu comecei a fazer contas do que o meu EBITDA, ou seja, o meu lucro antes dos impostos, antes da depreciação, ele era maior do que os juros da época. E eu comecei a fazer crédito com os próprios fornecedores, mas também buscar quem acreditava em mim. Por isso eu acredito muito no projeto do estímulo, que acredita nas pessoas, que mesmo sem muitas garantias, promove talvez esse crescimento. E eu só cresci por conta da engenharia financeira. Eu brinco muito que eu deixei de ser engenheiro eletricista. Acho que a minha vida mudou quando eu deixei de ser um engenheiro eletricista e passei a ser um engenheiro financeiro. Aprendi a fazer as contas do crédito, como pagar o crédito, como fazer essa roda virar, e também vou falar um pouco, depois eu passei a ser mais vendedor, né? Eu acredito que o que salva qualquer negócio é vendas. Não adianta você ter um negócio bem estruturado, bem arrumado, tudo certinho, se você não vender. Mas o contrário é possível, você vender até um pouco mais do que você tem, aí você consegue dar um jeito, busca alguém para te ajudar, amplia, busca crédito, se a venda for bem feita. Então, quando eu passei a focar mais em vendas, mais em estratégia, mais em como conseguir crédito, o negócio começou a crescer e mudou, dando aquela escala que eu sempre sonhava encontrar no negócio. Eu fico imaginando aqui, caramba, imagina se na sua época tivesse os créditos do estímulo subsidiados que nem a gente tem aqui, né? Você ia ter muito mais longe. Eu acho que, assim, a tua experiência, como que era a experiência de você? Você tinha que ir no banco, como que você ia conseguir crédito? Me conta como foi essa primeira experiência de crédito que você teve, como que foi? Era muito difícil, até porque eu não sabia me apresentar corretamente, seja para um gerente de banco ou o próprio fornecedor que ia me dar crédito. E eu tive a sorte também de mais ou menos, quando a Poit começou a disparar, eu ganhei um prêmio, foi ganhar um prêmio de virar empreendedor Endeavor, que era uma ONG que surgiu no Brasil para apoiar empreendedorismo, principalmente empreendedores assim mais caipiras e tal, que pudessem ter escala e um dia fechar o ciclo e virar um contador de história, como eu estou aqui, inspirando. Hoje a minha missão de vida é inspirar outras pessoas a empreender, a buscar crédito num país com juros tão altos, então buscar alternativas como estímulo e outros. E eu aprendi a me apresentar. Então, se tem uma coisa que acho que foi importante, foi um dia que eu fiz uma mentoria e alguém me disse, puxa, tem que ser um pitch rápido, sabe? A apresentação é tudo, porque às vezes você chega com
60, 70 slides para alguém que não vai prestar atenção, ou para um gerente de banco com algumas xerox de balanço, fichas e tal, mas eu aprendi como falar rapidamente o que eu faço. 2 ou 3 minutos eu dar aquela manchete forte, dizer a diferença que o meu negócio podia fazer e preparar um pequeno book, muito simplesinho, pode ser no computador, pode ser impresso, mas assim, contando uma historinha primeiro, para pegar a atenção da pessoa e mostrar que eu posso fazer o pagamento daquilo, que o meu negócio é lucrativo e que eu estou fazendo contas. Então o desafio foi muito grande, porque na época não tinha crédito assim que acreditava sem garantias. Então foi bem difícil o começo. Eu consegui mais crédito com fornecedores e depois consegui começar a entrar em bancos e ter um negócio que tinha uma margem suficiente para pagar aquilo e continuar investindo mais e ampliando e dando escala, né? Porque aí você começa a se cercar também de pessoas melhores e conseguir crescer. É bem interessante isso, porque eu gosto de ver como que a sociedade mudou e como que a experiência econômica no Brasil mudou. Você tinha que fazer um book, você tinha que ensaiar, você tinha que escolher a sua roupa. Então, às vezes, assim, no teu negócio, você tinha que fazer para geração de luz, então, você tinha que meter atrás de cano, deve estar todo sujo de graça, tudo difícil. Aí você tinha que se fantasiar de terno e gravata para um gerente do banco que nunca te viu, ser super simpático com um cara que não está afim de ser simpático com você. É uma experiência nada amigável. Preparar um material de 200 slides, depois de 8 slides, para ter a oportunidade de ter acesso ao bancário. Vou te contar uma coisa. O estímulo não existia na sua época. Agora existe. Então hoje é muito mais fácil para você conseguir esse crédito. Em vez de tudo isso, toda a experiência que você passou, assim, ó, você pega o celular, você entra no link do estímulo, ou você entra no teu computador, você preenche os dados aqui do estímulo, você já automaticamente você já vai ter acesso ao seu crédito se tua empresa for elegível. E também tem todo o suporte do estímulo também para tirar alguma dúvida quando for referente a isso. Então hoje é muito mais fácil você avaliar a sua empresa se ela pode ter acesso ao crédito ou não. Existe ainda o mesmo processo que você passou, tá? Ainda tem a turma do book, se você quiser se fantasiar, você consegue se fantasiar e ir lá para tirar. Mas hoje existe o estímulo para facilitar a tua vida e hoje é tudo online, o processo é tudo online. E eu sei que a equipe do estímulo é muito boa nesse corte ou aqui no episódio, vai estar fixado no site do estímulo, você consegue ter. Sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre explica para vocês nas redes sociais como consegue acessar isso, então fica muito mais fácil para essa turma aí. No nosso site está lá, tá fácil, no nosso Instagram também tá fácil, no YouTube vamos tentar colocar, turma, no fixado, no comentário fixado, o caminho para você simular a sua empresa para ter acesso a esse crédito. Muito mais fácil que você, né? Imagina onde você tinha chego se você tivesse feito isso na sua época, pode? Isso. Eu acho assim que mudou muito as coisas, né? Você imagina que quando eu comecei lá atrás, hoje eu já sou avô, né? Como a gente falou. Verdade. Mas eu sou da época da ficha telefônica, do orelhão, do fax, sabe? Depois eu acho que a minha jornada foi diferente, sabe? A gente passou por tanta transformação. A gente usava a máquina de escrever, né? E hoje a gente tem todos esses textos aí que a gente só dita e acontece. Então ficou mais fácil. Mas mesmo assim, por isso sou apoiador do estímulo, acredito demais. Mas é muita gente para se apresentar. É muita gente procurando um lugar no mercado. Então eu falo muito que é importante ter um diferencial, é importante saber se apresentar mesmo pelas redes sociais ou um videozinho que você faz no Instagram para vender. O tempo é a mercadoria mais escassa que tem hoje. Então você tem que treinar muito, falar o que você faz em poucas palavras, ter um começo muito forte, prometer brevidade, seja para o comprador, seja onde você vai tomar o crédito, seja para o fornecedor. Você falar de uma maneira simples e rápida o que você faz, do jeito que você vai fazer, como é que você pode fazer diferença no negócio dele, porque as pessoas não estão com tempo para ver apresentações muito grandes. Então, acho que isso é bastante importante. E, além do crédito, acho que eu consegui o crédito, criar diferenciais e aprender a vender de uma maneira diferente, agregando valor, procurando sempre ser diferente do seu concorrente no atendimento, porque no fundo, a
acaba tudo dependendo muito de gente, de contratar gente que gosta de gente, que trata bem as pessoas, para que você consiga fidelizar seus clientes e que eles te indiquem para outros. Você falou uma parte que eu acredito que seja fundamental. Eu acho que qualquer empresa que você tem, ela é algo que não fala, que não ouve, que não se mexe, que não reclama, que não comemora. Então é muito parado uma empresa. Mas são as pessoas lá de dentro que fazem com que a empresa se desenvolva, cresça, fale, se mexa. E como que foi o papel da sua jornada dentro da Poit, para começar ou não? Como foi o papel das pessoas? O que você enxerga do papel das pessoas dentro dos seus projetos? Eu acho que foi fundamental. Eu acho que em qualquer negócio, quem faz venda, quem encontra com as pessoas, não são CNPJs, são CPFs. É pessoa, é gente. O que fez diferença na Poit foi identificar logo de que eu me cercar de pessoas muito boas, pessoas simples, gente que gosta de gente. Eu gosto sempre de repetir isso, porque às vezes a gente é atendido numa loja, ou mal atendido, né? Por pessoas que não estão muito afim, não estão muito atenciosas ali naquele momento. Então eu acho que gente que atenda bem, que entenda, que converse com o cliente, que saiba ouvir, que tenha uma escuta atenta, para ir criando diferenciais e entregando um pouquinho mais do que foi combinado. Então acho que isso foi essencial. A Poit cresceu muito rapidamente. Nós conseguimos clientes que nos deram projeção nacional. A gente começou a fazer eventos para a Rede Globo. Depois começamos a trabalhar com telefonia celular. Rapidamente a gente começou a abrir filiais em outros estados e treinar pessoas que ficassem nessas filiais, ou mesmo aqui em São Paulo, onde era a nossa matriz, aqui em São Bernardo, e espalhando isso com jeito, com a nossa cultura, com o nosso jeitão de atender bem, foi essencial para o crescimento. E sempre procurar pessoas com esse perfil, sabe? Porque tem muita gente com um currículo espetacular, com pós-graduação, com cursos no exterior, mas que não gosta muito de gente, que não sabe engolir sapo, que trata mal às vezes, que não sabe usar a caixa de rascunho. E quando eu falo de caixa de rascunho, não é aquela do Outlook, do e-mail e tal. Caixa de rascunho daqui, às vezes numa conversa, no relacionamento pessoal em casa, no relacionamento com o cliente, tem que ouvir alguma coisa e guardar na caixa de rascunho. Você não pode responder de bate-pronto, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail. Eu acho que você dormiu uma noite com aquele assunto, no outro dia, às vezes você morre de vergonha se tivesse dado a resposta na hora. Então, assim, nos negócios, no dia a dia, saber ter paciência e, às vezes, cuidar na resposta, você ganha o cliente, no outro dia ele te pede desculpa daquilo que foi falado, você melhora o e-mail, melhora a mensagem. Então, tomar cuidado com essas respostas de bate-pronto e procurar pessoas que topam treinar essa cultura de atender bem, porque, no fundo, a gente pode fazer planos, business plan, um monte de negócio, mas é execução. Tem que executar. E execução é com gente que se faz. E aí precisa de gente boa e gente que goste de gente, que saiba atender bem, que tenha calma e que pense mais ou menos no futuro, e num futuro grande. Um ponto bom, que acho que legal que você colocou aqui, e é legal também falar para todos os empreendedores que seguem a gente, que falam com a gente, que nós nos preocupamos bastante não só com o dinheiro. Eu lembro que quando eu fui que tive acesso ao crédito, o estímulo me ajudou demais, mas eu cobrava a turma do estímulo, tá bom, eu tô com o dinheiro. E aí, o que eu faço com ele? O que você faz? Sim. Então, até pegando um gancho do que você falou sobre as pessoas, nós do estímulo temos várias mentorias e, digamos assim, vários mini cursos que a gente dá seja um empreendedor nosso, se você também tiver interesse de saber mais sobre esses cursos, que são gratuitos, mesmo que não tenha, mas eu não peguei nenhum crédito ainda com estímulo, participe, manda mensagem para a gente no nosso site, manda mensagem a gente no nosso Instagram, manda mensagem a gente no YouTube, para você se inscrever. A gente tem de marketing, gestão de pessoas, financeiro, contábil. A gente vai ter uma reforma tributária muito significativa na nossa economia no ano que vem. Então, quem tiver interesse,
vou falar agora para vocês ali, venham procurar o estímulo e busque todos os cursos que a gente tem. É fundamental você estar antenado e ter o conhecimento e utilizar melhor a sua caixa de rascunho. Você, inclusive, deu uma mentoria para a gente também, né? Já Sim. falou bastante. Eu vou querer entrar nesse assunto de impacto social, mas não vou querer entrar aqui agora. Eu pesquisei bastante, queria entender a sua jornada ali na Poit. E vou ter alguns pontos para colocar. A gente pegou o comecinho, agora ali do meio. Quando que você deu o estalo e falou assim, nossa, o jogo virou. Foi mais longe onde eu imaginava. Onde aquele estalo, cara, que você senta naquela cadeira, você respirou, porra, deu certo. Acho que eu escolhi bem. Qual foi esse momento? Teve um dia específico? Teve uma ação que você conquistou? Teve um sim que você disse? Teve um momento que foi uma bifurcação que você tomou a decisão correta? Qual foi esse seu momento? Olha, eu acho que não é um momento, sabe? Foram vários momentos também de indecisão, em que você tem hora que você acha que vai dar errado, mas teve muitos momentos de, puxa, acho que é agora. E eu costumo muito dizer que uma das coisas que mudou a história da Poit foi a partir de um certo momento em que eu perdi a vergonha, no bom sentido, de pedir, de acessar, como você está sugerindo aqui, um site como o do Estímulo, fazer um curso, frequentar um evento. Eu acho que tem mais sorte quem se atreve rapidamente. Você acabou de dar a dica aqui. Entra no site, faz o curso, procura o crédito e pede. Né? E eu acabei escrevendo um livro, que eu vou até deixar aqui com você. Porra. E eu falo que assim, o não você já tem, então vai à luta, sabe? Eu acho que esse momento de que quando alguém te falar assim, não vai dar certo, não adianta ir lá porque ele não vai te atender, tem que marcar a hora, você vai pedir e não vai dar. Fala, tá bom, se tudo isso aí eu já sei, então eu vou. Porque se eu conseguir alguma coisa, é lucro, porque ninguém vai, todo mundo acha que o cara não vai te receber, tem que marcar a hora, só compra do concorrente. Eu vou lá então. A partir do momento em que eu passei a me atrever, seja num restaurante, no aeroporto, num salão de eventos, eu vejo um cara, puxa, é o diretor daquela empresa, eu gostaria muito de falar com ele, eu vou no cara. Perdi aquela vergonha que eu tinha do rapaz caipira lá do interior, de chegar nas pessoas e dar o meu pitch ali e pedir um horário. Ele não vai te tratar mal, vai no cara. Vai sempre. Eu costumo até brincar que quando você vai no shopping, ou você está passeando na rua, e você vê um cara muito feio, com uma mulher muito bonita, ele sabe que o não está garantido, fala a verdade. E vice-versa, né? De qualquer jeito. Você fala assim, ele teve coragem de chegar e de pedir. E eu comecei a pedir as coisas, seja o crédito, seja me dar uma oportunidade para eu fazer um evento para você e alugar o meu gerador e colocar energia aí, seja em mineração, em telecom. E eu acho que isso fez toda a diferença. Então, eu gosto muito de falar assim, se o não você já tem, vá à luta. Acho que eu coloquei o título aqui, né? Esse livro conta um pouco da minha trajetória em detalhes, mas ele fala um pouco sobre perder a vergonha e frequentar outros lugares. Acho que tem mais sorte quem está assistindo esse podcast agora, tem mais sorte quem vai a eventos, tem mais sorte quem já entra e já clica agora e aplica para o estímulo, porque o não está garantido, tá certo? Mas se o dinheiro vem, e vem mesmo, porque quando você se atira um pouco mais, você consegue, você acreditar mais nas coisas. Nós estamos numa época bem difícil, principalmente para crédito. Então, quando aparece uma oportunidade como essa, do meu lado a gente tem que apoiar e do lado de quem está precisando não pode ter receio de pedir, de se apresentar, de pedir mais de uma vez, de tentar de novo se não deu certo outro dia, de assistir aos nossos podcasts, de ver as mentorias, porque sempre vai ter alguma coisa que vai dar um estalo. Já vou deixar isso aqui com você. Pô, que obrigado. Aí conta um pouco da história lá da roça até chegar na Bolsa de Valores e vender essa empresa. Pô, que legal, cara. Depois eu vou pedir para você assinar. Eu gosto. Claro. O estímulo me dá umas oportunidades da turma conhecer gente que eu sou fã, que eu só via no YouTube, e me aproximar. Tive o livro do Geraldo Rufino, agora tem o seu. Vou querer depois que você me autografe esse livro aqui para mim. Vou estar super feliz. Me conta, eu quero fazer um desafio, porque eu acho que a gente está em momentos distintos,
não é que você foi um empreendedor, você é um empreendedor. Eu queria fazer um comparativo de qual a dificuldade de empreender no Brasil quando você iniciou a empreender e qual a dificuldade de empreender no Brasil hoje. Queria fazer esse comparativo. O que você enxerga dessa pergunta? Olha... Ninguém disse que ia ser fácil aqui, né? Ninguém disse que ia ser fácil as perguntas aqui, né? Não, mas continua bastante difícil. Não é fácil de empreender, precisa de perseverança, precisa começar de novo. A questão é não desistir. Às vezes a diferença entre alguém que consegue chegar lá e alguém que passa como um cara que quase chegou, mas não deu certo, é um pouco mais de insistência, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de trabalho, de convencimento, né? Eu tive a oportunidade, depois de vender apoio, de trabalhar também no setor público um pouco. Ainda estou no Sebrae até hoje. Então, eu tive dos dois lados do balcão. Eu acho que hoje está um pouco mais fácil, tem um pouco menos de burocracia, mas ainda tem muito, é bem difícil de empreender, mas sempre temos oportunidades diferentes. Então, eu acho assim que, puxa, tem que tentar de novo, tem que insistir bastante. Eu gosto muito de uma frase de que você tem alguma ideia, você tem algum plano de negócios, é melhor aproximadamente já do que exatamente nunca. Porque tem alguém que fica fazendo um plano, um dia eu vou tentar, um dia eu vou começar, qualquer hora eu vou entrar no site. Não deixa isso para depois. Isso é como uma viagem, é como alguma coisa. Planeja logo, marca a data e começa a fazer isso. Então eu acho assim que a pessoa tem que começar, tudo é um começo, né? Saber dos seus pontos fortes. Todo mundo, quando nasceu, Deus deu um presentinho que é o seu ponto forte. Não tem ninguém aqui que está nos assistindo ou que está aqui que não tem um ponto forte. Mas é uma judiação em que às vezes a pessoa trabalha a vida inteira numa coisa que não gosta. E fala, um dia lá na frente, quando eu me aposentar, o que eu vou fazer esse negócio que eu gosto mais. Mas quando você trabalha no que você gosta, quando você escolhe algo que é o seu ponto forte, fica mais fácil de acertar. E juntar isso com as pessoas que você conhece, contar para todo mundo que você está a fim de fazer aquilo, que você começou a fazer e não desistir, sempre oferecendo algo a mais. Acho que na minha jornada nada foi muito fácil, né? Desde o crédito até escalar a empresa, administrar filiais, aprender um outro game quando ficou grande, que foi treinar pessoas. A gente chegou a ter 500 pessoas, 500 colaboradores muito bons, mas espalhados em 18 lugares diferentes, no Brasil e na América Latina. Então foi uma trajetória em que eu tive que aprender outras coisas, que aí foi mais governança corporativa, cuidar de gente, cuidar de auditoria, montar conselho de administração, aí é um outro game. Mas para o pequeno empreendedor, eu acho que é crédito, é perseverança, é bater em todas as portas, sem medo, sem receio, e procurar criar algo diferente. Começar a pensar hoje já em fazer algo a mais, surpreender o cliente. O cliente só lembra daquilo que surpreendeu, positivamente, lógico. Claro. Também lembra do negativo. Né? Mas se você fizer alguma coisa a mais, que não foi combinado, deixar ele um pouco feliz, é aquilo que vai fazer ele voltar. E aí ele volta não só porque o seu preço é bom, mas ele volta porque você atendeu bem e te indica para outras pessoas. Que isso é muito importante, a indicação. Poxa, muito bom. Eu tenho para encerrar o assunto Poit, que para mim foi uma história muito legal que você teve. Quando você fez o IPO, como foi a tomada de decisão para o IPO? Como foi o tamanho que estava a empresa, número de colaboradores, faturamento? É legal também porque a gente vê o final da jornada. Então, a gente fala muito do dia a dia do pequeno empreendedor, mas é legal a gente também estimular o sonho do pequeno empreendedor. Como foi a tua linha de chegada? Qual era o tamanho que estava a Poit, faturamento, número de colaboradores, e por que a tomada de decisão do IPO, e como foi essa jornada? Você deve ter sido uma história fantástica do IPO, porque não é assim fácil também. E não foi um IPO, vou contar já. Eu fui comprado às vésperas de um IPO, né? Vou explicar isso. Mas assim, imagina o garoto que saiu lá da roça, sem energia elétrica. Criando uma empresa de engenharia elétrica. Meu pai dizia que o sonho para mim era comprar um cavalo para que eu conseguisse continuar estudando na cidade, porque a gente morava na zona rural.
Depois deu tudo errado, a gente precisou mudar para a cidade, aí eu pude estudar, na minha época, terminar o primeiro grau, o segundo grau lá e vir para São Paulo, morar na casa da avó, dormir no sofá da sala, fazer cursinho. Depois morei numa república com 6 amigos em São Bernardo do Campo, Essa fazendo parte é engenharia. legal, né? Moramos juntos 5 anos, terminar a faculdade, procurar um emprego, mas depois pensar em empreender. E aí tentar várias vezes, até chegar na Poit Energia, que deu muito certo. A Poit cresceu muito depressa, eu passei a focar na Poit, a buscar crédito. Crédito foi super importante para poder ter mais escala. E depois aprender o jogo de administrar a distância e me afastar do dia a dia. Então, acho que quando a Poit disparou mesmo, passou a ficar mais conhecida, eu aprendi muito a usar mídia espontânea. Então, qualquer evento relacionado com falta de energia, no meu caso, com racionamento, eu estava sempre na mídia, de alguma maneira, a Poit passou a ser mais conhecida. Abrimos filiais, primeiro no Rio, Brasília, Recife, Minas, Mato Grosso, espalhamos pelo Brasil. Depois eu acabei indo para o Chile, por conta de um cliente que me convidou para ir para lá, porque não encontrou lá alguém que tivesse uma solução completa. Fomos para o Peru, para a Argentina. E quando chegou mais ou menos por volta de 2011, 2012, a Poit tinha 500 funcionários, 18 filiais na América Latina, quase 200 caminhões com geradores em cima e 1.500 geradores soltos, que é o gerador que você vai e coloca no cliente, seja uma cidade, um show lá em Interlagos ou em qualquer cidade do Brasil, uma parada de uma indústria ou uma mineradora que precisa disso. A Poit ficou bem grande e eu passei a delegar tudo, encontrar pessoas melhores do que eu para tocar o dia a dia. E aí o jogo ficou diferente, porque o sonho era fazer um IPO realmente na Bolsa e eu preparei a empresa para isso. E o bom de você deixar uma empresa bem arrumada, com auditoria, com um bom contador, com um conselho consultivo, é que ela fica boa para qualquer coisa. Se ela ficar boa para um IPO, pode ser boa também para vender, pode ser boa para ficar para a sua família, porque ela tem governança, ela fica boa. E apareceu, então, a gente deu muita sorte várias vezes na vida. Depois que dá certo, o empreendedor costuma ser chamado de um cara rabudo, um cara de sorte e tal. Eu falo que a sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa com muita vontade, porque aparece oportunidade para todo mundo nessa vida. Mas quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada, com vontade, aí vira sorte. Depois é fácil dizer, você deu sorte. E apareceu no Brasil o evento de ter Copa do Mundo de futebol e Olimpíada de uma vez só aqui. E aí, eu que estava me preparando para o IPO, fui assediado por várias empresas multinacionais e o líder mundial, que tinha ações na Bolsa de Londres, a Agreco, se interessou pela Poit, já havia namorado com a gente algumas outras vezes, e nós fizemos um bid internacional, aí um outro game, de viajar por vários países, mostrar a sua empresa, e acabamos optando por vender 100% das ações lá para essa empresa na Bolsa. Foi um fato comunicado na Bolsa em Londres, em 26 de março de 2012, já fazem 14 anos. Como foi um negócio público, teve que ser anunciado, e aquela noite eu não dormi, mas de madrugada, por conta do fuso horário, eu sabia que ia sair o fato relevante de que a Agreco havia adquirido o líder. A Poit já era considerado líder na América Latina, em Power Rental, em aluguel de energia. Então, foi um dia inesquecível. Depois, arrumar toda a documentação para que isso acontecesse. E não me arrependo nem um pouco. Acho que a vida é muito curta para você fazer uma coisa só. Então, eu já fiz várias coisas na vida, inclusive depois que teve o fenômeno da Poit Energia, que virou um case de sucesso. Mas aí eu pude fazer outras coisas na vida, como estou fazendo hoje, ajudando aqui no Estímulo, não só como cofundador, mas como mentor. Estou viajando hoje, inclusive, pela Amazônia, várias vezes ano passado, tive com o Lucas lá recentemente. A ideia agora, o Estímulo Amazônia também, é fornecer crédito para pequenos empreendedores, para mulheres vulneráveis, para gente que mora na floresta, que queira manter. A gente fala que a floresta vai ficar em pé se as pessoas que moram lá ficarem em pé, com dignidade, com crédito e com apoio e mentoria. Pô, muito bom. Assim, eu sempre tive curiosidade para saber essas histórias
Obrigado por estar aqui. Agora eu quero entrar numa outra página da sua vida. E não é a parte de avô, que também é bem legal, mas eu vou entrar em outra parte na sua vida. Do que eu li, do que eu, pelo menos, acompanhei, o que está aberto aí na internet, Sim. você, não sei se não está claro na minha cabeça qual foi o período, mas acho que foi meio em conjunto. Você acabou sendo um nome muito forte para empreendedores de impacto social, e também de impacto social como um todo. Antes de entrar nisso, e aí também é bom para virar um corte importante, porque ao mesmo tempo, porque é legal a gente explicar, né? Por que o estímulo crédito é tão baixo? O crédito é tão baixo porque a gente recebe doações de investidores para pôr o dinheiro nesse projeto e, ao mesmo tempo, a gente conseguir ter um crédito subsidiado para todos os empreendedores que querem ter esse acesso. Então, assim, se você for procurar no teu banco, ele vai te dar crédito. Muito mais caro do que a gente vai dar aqui com a gente. Então, por isso que se você precisar de um crédito, vem antes aqui no Estímulo, que é muito mais fácil você pegar um crédito com a gente, menos burocrático e muito mais barato. Dito isso também, por que você acha, ou se você também não concordar, que os grandes empreendedores no Brasil, que ao longo dessa jornada, que esse país conseguiu ajudar eles a criar grandes riquezas, devem também apoiar projetos de impacto social e ambiental? Queria entender se deveriam, se não deveriam, e por que você tomou essa decisão de apoiar esse tipo de Eu acho caminho. assim que... Seja financeiramente, e aí se você tiver uma empresa capitalizada que quiser ajudar a gente também, a gente agradece. Seja também algo de conhecimento, ou da sua empresa fazer um custo subsidiado para qualquer projeto social. Por que essa empresa você acha que ou deveria ou não deveria ajudar a ter esse olhar? Não. Eu acho que depois de um ciclo de muito sucesso no setor privado, eu acredito muito que hoje essa consciência está mais viva de que a gente tem que compartilhar esse conhecimento e compartilhar uma parte dos seus recursos para ajudar outras pessoas, até mais do que nos ajudaram no passado. Então, eu acho que esse sentimento, e o Estímulo é um grande exemplo disso, de vários empreendedores de sucesso que se juntaram para formar o primeiro fundo e depois os seguintes, eu acho que é um jeito de ajudar, não só com microcrédito, mas também com mentorias, com cursos, de pegar na mão realmente. Uhum. Então, eu estou numa fase da vida de compartilhar conhecimento, de compartilhar um pouco dos recursos, é isso que a gente tem feito aqui através do Estímulo e outras iniciativas. Eu participo junto com a minha família, nós temos um conselho de família hoje, do nosso Family Office, e filantropia e ajuda ao empreendedorismo está no nosso radar. A gente escolheu algumas causas, né? Empreendedorismo é uma delas, porque eu acredito verdadeiramente que quem vai criar os empregos que o Brasil precisa são muitos pequenos negócios bem organizados, muitos pequenos negócios bem organizados. As grandes empresas com inteligência artificial, uma série de coisas, começam a reduzir o número de pessoas necessárias. Então nós precisamos, acredito muito, de mais gente. Nós precisamos muito hoje de mais gente querendo sair da faculdade, sair do curso técnico, se formar com um plano de negócio para criar empregos e não procurar empregos. Já passamos daquela época em que todo mundo saía da faculdade para procurar emprego. Hoje em dia tem que sair da faculdade para criar emprego. Dentro de uma aceleradora, levando seu startup, procurando crédito, procurando investidores com ideias. Que é isso que vai fazer criar muitos empregos e criar muitas empresas menores, que algumas delas vão sair lá na frente. Então eu, depois que vendi a Poit, em 2012, tive um ciclo de 10 anos na política, porque eu também assisti uma palestra uma vez, como esse podcast que nós estamos fazendo aqui, em que eu ouvi uma frase que me marcou muito, que o preço que as pessoas vão pagar por nunca se interessarem pela política que serão sempre governadas pelos que se interessam e que nem sempre são os bons. Então, o dia que eu fui convidado para ajudar um pouco, eu brinco que sou o único caipira que tive a oportunidade de ser secretário de 3 prefeitos seguidos aqui em São Paulo, depois que vendi a Poit. Então, fui secretário de Fernando Haddad, secretário de João Dória, secretário de Bruno Covas, de partidos diferentes. Então, e continuamente fazendo esse trabalho de redução do tamanho da máquina
de desestatização, gostei muito dessa época, e depois fui superintendente do Sebrae por 4 anos e hoje estou no conselho. Então, acho que é um jeito de ajudar muita gente e eu espero que muita gente que esteja nos assistindo procure o estímulo para tomar o crédito, para poder fazer o nosso treinamento, mas também quem está nos assistindo e que possa ajudar, seja patrocinando algumas causas, participando dos nossos fundos, porque é o jeito que a gente vai fazer de que esse país ande mais depressa, de que tenha mais empreendedores, seja mais fácil de empreender e mais fácil de tomar crédito. Poxa, essa parte eu acho importante. A gente entende que tem muita gente boa querendo ajudar. A gente tem um desafio aqui grande de conectar as pessoas boas que querem ajudar e as pessoas boas que também querem se desenvolver. Então esse é o grande desafio que a gente tem aqui no estímulo hoje, né? Tanto que a gente conversa com as pessoas, esse projeto que é tão bonito, ele tem uma dificuldade de acessar um número grande de gente. E ao mesmo tempo, eu também, eu acho que, se eu não me engano, quando eu iniciei, quando eu conheci o teu filho, eu fui pesquisar sobre você, acho que teve um discurso que você, eu não sei se foi de fato no Endeavor, mas acho que teve um discurso que você teve no Endeavor, que você falou de empreender, e é antigo, tá? Tem bastante tempo. Então, assim, tem uma parte bem legal ali que eu acompanhei você dali. Queria também saber com você como que foi, então você, uma curiosidade que eu tenho com vocês aqui, que você é poucos convidados que eu tive que pode falar isso pra gente. Como que vocês decidiram criar isso aqui? Como que foi a jornada? Alguém ligou para, precisa mudar dinheiro para a turma aí que tá sem dinheiro. O empreendedor ninguém ajuda o empreendedor. Chega a biologia e atrapalha o empreendedor. Precisa liberar dinheiro para a turma lá, meu. Vamos criar um estímulo em 2020. Cara, como que foi essa jornada e como é que foi o perrengue para criar o estímulo? Porque hoje é um projeto muito importante. Eu tenho essa curiosidade. Porque eu fui impactado com vocês. Essa história deve ser legal. Legal. Obrigado pelo seu depoimento também. Olha, eu acho que crédito sempre foi um problema no Brasil, principalmente para o pequeno empreendedor, para aquele que não tem o cadastro totalmente pronto, que tem até receio, às vezes, de entrar dentro de uma agência de banco, né, de se apresentar. E no comecinho da pandemia, quando começou a fechar todos os lugares, quem sofria mais eram os pequenos, as pessoas que estavam em casa. Alguns empresários, eu fui procurado pelo Edu Mufarrege um dia, estive no escritório dele, comecinho aí de 2020, precisamos fazer alguma coisa urgente para ajudar. Então, quem pode, vamos cada um juntar um pouco de dinheiro e graças a Deus houve uma adesão de muita gente ali, algumas dezenas de empresários nesse momento, e a nossa família optou também por fazer uma doação. Foi uma doação para criar o primeiro fundo do estímulo para oferecer crédito, para ajudar os empreendedores naquele momento de muita dificuldade. Teu dinheiro foi para mim, tá? Só posso te falar que foi para mim, hein? E o legal é que as pessoas, da maioria delas, a grande maioria pagou. Entendeu? A taxa de inadimplência, ao contrário do que se pensava, ela foi muito baixa. E aí a gente começou a emprestar de novo para outras pessoas e o estímulo começou a crescer muito. Depois nós fizemos outros aportes, quando foi o caso da enchente lá no Rio Grande do Sul. Sim. Agora nós criamos o Estímulo Amazônia, que é um projeto enorme também, que a gente acha que vai captar muito. E está todo mundo feliz, porque a gente tem muitos depoimentos, como esse seu aqui agora, mas outros vídeos que a gente tem feito, eventos que eu tenho participado, viajado bastante aí junto com o Lucas, com a Mari, com todo o time. Eu vejo muita coisa boa acontecendo, sabe? Vidas mudando realmente com isso, criando emprego, fazendo com que a pessoa não só receba o dinheiro, mas fique mais fácil de conversar e arrumar as contas. Porque é importante também pegar esse dinheiro e saber como usar. Eu brinco muito, de uma maneira séria, que é importante saber separar o bolso direito do bolso esquerdo. O dinheiro da vida familiar, das contas do dia a dia, do dinheiro do seu negócio, seja ele qual for, para que você possa cumprir seus compromissos, fazer um fluxo de caixa,
saber como vai funcionar, aprender a vender hoje pelas mídias sociais, pela internet, aprender a se apresentar. Então, eu acho assim o Estímulo um projeto muito bacana, muito orgulho de toda a minha família. Hoje a gente tem um conselho que decide onde a gente coloca o dinheiro e esse é um dos projetos que nos orgulha muito e que nas reuniões de família é muito bacana estar no nosso portfólio o Estímulo. Que legal. E foi o Edu que te ligou, vocês conversaram, mas e toda a dificuldade para criar? Porque é legal a gente ter essa experiência de como, mesmo porque é um empreendimento. Porque eu lembro que comigo, eu fui um dos primeiros, eu fui o primeiro a pegar o crédito, e eu não sei se foi o Edu, o Arzor me ligava, porque eu me inscrevi, e vocês pegavam o telefone e falavam assim, tá, você passou dessa etapa? Não, passei, coloquei os nomes. Tá bom, você mandou esse documento ali no site? Mandei. Não, tá bom, deixa eu ver aqui onde parou. Aí eu olhava e arrumava. E aí, pô, tá bom, mas e aí? Você recebeu e-mail de aprovação? Não recebi. Pô, ia lá e aí? Foi. Você aprovou? A gente comemorava, Aí, beleza. Caiu? Pô, não caiu. Calma, vamos ver. Então, assim, eu tenho essa experiência, porque eu vivi do lado, obviamente, de cliente. Fiquei super feliz, porque a gente estava muito nervoso, assim. Eu tinha um dinheiro em caixa, mas a gente achava que era uma gripezinha, era 30 dias. Quando deu 3 meses, eu falei, nossa, acabou o mundo. E durou anos esse negócio. Então, assim, eu lembro dessa jornada que foi legal, o pessoal me ligando para ter. Então, assim, foi super próximo para empreender. Então, assim, a Mari, acho que a Mari foi a primeira que eu conversei. Também foi muito simpática nisso, ela me ajudou muito nesse projeto. Então, assim, foi uma coisa muito bacana que vocês fizeram. E, de fato, eu tenho muito a agradecer. Legal. Teve um ponto que você colocou que eu acho importante, que a gente falou lá no começo, e agora a gente está na reta final aqui do podcast, que eu queria que a gente tentasse falar com mais detalhes, e não tão de modo empírico, para a gente ajudar as pessoas a tomar a decisão de qual momento para tomar crédito. Você falou que, acho que você deu 2 exemplos ali da Point, que você tinha uma conta de EBITDA que você sabia que os juros que você pagava era menor que o resultado que você tinha. Então, de um modo mais simples, quais são 3 argumentos que o empreendedor tem que estar na caixa de rascunho dele, claro assim, putz, eu preciso pegar esse dinheiro para fazer isso. Outro ponto importante, se eu estiver nesse cenário, talvez não seja o momento de você pedir mais dinheiro e refletir sua situação. Então eu queria que você ajudasse a gente de forma mais clara para esse vídeo ir para um número maior de pessoas que, putz, será que eu pego o crédito, será que eu não pego, será o momento ideal? Porque é um momento sensível, um momento importante. É muito importante sempre pegar o crédito com responsabilidade, aprender a fazer conta e até para pegar o crédito, saber exatamente o que você vai fazer com o dinheiro a hora que ele cair na conta. Tá. Entendeu? Não é um dinheiro para ficar dormindo muito tempo na conta, ele tem que ter um plano de negócio simples, pode ser uma página só, mas onde é que eu vou investir o dinheiro no negócio que vai me gerar um rendimento suficiente para pagar essa parcela. Tem que fazer essas contas, mesmo os juros sendo mais baixos, existe a necessidade de se fazer algumas contas. Hoje o Estímulo tem também uma baita oportunidade de estar trabalhando em conjunto com o Sebrae. Então o Sebrae tem consultores que podem ajudar também a fazer essas contas, o Estímulo também faz isso, para que você faça um pequeno plano de negócios e pensar assim, se eu pagar isso direitinho, eu vou conseguir mais dinheiro depois. Sim. E começa a abrir a esteira de crédito. Então é bastante importante, quando eu falo em plano de negócio, não é algo sofisticado, mas é algo caseiro mesmo, sabe? De você saber de que você vai aplicar aquele dinheiro em algo que não vai ser um ativo fixo, que vai ficar, mas que vai te aumentar o faturamento, aumentar o retorno para isso. Acho que isso é bastante importante. E hoje a gente tem histórias muito bonitas e o Estímulo serve. Nós temos muitos exemplos, né, muitas mentorias. Acho que não só pegar o crédito, mas ouvir as histórias, ouvir os conselhos, assistir os podcasts para ver as dicas de o que fazer depois para que esse dinheiro retorne, você consiga pagar e faça o seu negócio ficar um pouco melhor, maior e gerar emprego. Poxa, boa resposta.
Queria, em nome de todos os empreendedores que pegaram crédito para o estímulo, te agradecer por tudo que você fez pela gente. Obrigado de verdade. A gente traz um prêmio que... Vou arrumar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? O empreendedor também tem essas surpresas de apresentação. É o nosso troféuzinho, o Ezinho, né? De estímulo. É um projeto que a gente quer te presentear. Troféu que você pode levar para casa. Ele serve muito bem assim para mostrar o sentimento que a gente tem de agradecimento. E ao mesmo tempo, assim, se você deixar ele em pé na tua sala, você consegue colocar a foto do seu novo neto, da sua nova neta que vai chegar ali do lado junto com o pote. Que tá assim, junto dos meus troféus ali nas coisas, tem esse projeto que eu acho bem legal, bem bacana. Queria fazer meus últimos 2 pedidos para você, aproveitar que você está aqui. Primeiro, depois você vai dizer para aquela câmera lá um fechamento aí, uma mensagem para o empreendedor brasileiro. E também uma mensagem para sua netinha que está chegando. É o momento que ela está chegando aqui nos próximos 20 dias, e é o momento que vai ficar marcado, com todas as câmeras olhando aqui. Quem sabe daqui a 20 anos de novo, ela vai olhar assim: vovô, você estava lá, eu recebi esse recado. Você vai ter um problemão em casa, porque os outros netos não vão ter essa mensagem num podcast, mas ela vai ter o privilégio de ter, porque o próprio teu filho, ele foi um líder aqui pra gente aqui também, ele fortaleceu o teu legado aqui dentro. Foi um cara 10, foi um cara que eu amo de paixão. Pedi para ele parar de me encontrar na rua e buzinar com aquele carro velho dele, que às vezes dá um susto. Adoro carro velho. Adoro o carro velho. Então eu queria que você desse esses 2 recados em momentos de um para o empreendedor e depois um outro para sua netinha que está chegando. Olha, eu queria dizer, vou dar 3 então. Primeiro, agradecer a entrevista, agradecer muito participar aqui do Estímulo. O Estímulo acabou fazendo parte de toda a nossa família, não só do conselho nosso, com todos os meus filhos, com a minha esposa, mas o Vinícius, meu filho, ter trabalhado aqui, ter liderado o Estímulo por um tempo, foi um tempo de muitas dificuldades para o empreendedor brasileiro, então é um orgulho para nós o Vinícius ter passado por aqui e estar no conselho hoje, poder ajudar bastante. Então nós estamos muito... faz parte da história nossa, inclusive do nosso Family Office. Eu diria para o empreendedor brasileiro que eu sou sempre otimista, eu acho que é um país cheio de oportunidades e que você tem que ter uma agenda, procurar, eu sei de todas as dificuldades, daquele montão de coisas que você tem para fazer, porque o cara que é meio sozinho, o que está começando, ele tem que vender, tem que comprar, tem que correr no contador, pagar as contas no banco, comprar, mas tem que ter um momento em que você pensa um pouco no futuro, em que você para um pouco e se isola e deixa de ter aquela, eu falo da agenda de águia e agenda de galinha, né? A agenda minha também foi de galinha durante muitos tempos, que voa baixo, voa pouco, corre para cá, corre para lá, mas de vez em quando você tem que ter uma agenda de águia que dá aquela paradinha, olhar para o seu plano de negócios do ano, ter um sonho grande, escrever onde você quer chegar. É muito legal você escrever, você deixar no seu caderno, você deixar na tela do celular, ou deixar na cabeceira da cama, lá na gaveta do criado mudo. Fez muito bem para mim sempre ter onde é que eu quero chegar até o final desse ano, onde eu quero estar daqui 5 anos. Isso faz muita diferença. E para a Eva, eu tenho 4 netos, vou ganhar agora a 5ª netinha, que é a do Vinícius da Evelyn. A Eva está chegando aí agora em abril. Estou muito feliz, né? E eu acho assim que ela vai viver num mundo diferente. Eu quero que ela viva num mundo em que as mulheres, que hoje eu vejo mulheres com tantas dificuldades, vão ter muito mais oportunidade, vão ser muito mais protagonistas, vão ser até mais empreendedoras, como já são. Eu já acredito que as mulheres, eu sou filho da dona Terezinha, né, que vai ser que é bisavó da Eva, super empreendedora, que transformou a vida da família, dos filhos. E eu acho que a Eva vai viver num mundo mais fácil para as mulheres. Isso é o que eu desejo, isso é o que eu torço, porque eu vejo as dificuldades que elas enfrentam hoje ainda. Então eu espero que um dia ela assista esse vídeo aqui e saiba que isso vai se tornar verdade. Pô, que legal. Obrigado. Vai assistir com certeza. Obrigado. Potizão, obrigado, cara, de verdade, Obrigado por tudo. Espero que você tenha curtido esse bate-papo aqui com a gente. Curti muito. Muito obrigado pela oportunidade. Felicidades e parabéns a todos vocês aqui do Estímulo. Turma, mais um episódio entregue, recado dado.
Sigam a gente nas redes sociais. Quem viu esse corte, quem viu esse vídeo, curta, compartilha, passa aquele seu amigo que está em dúvida de empreender. Você está com luz elétrica, acabou a luz, deu apagão. Pô, é o momento ideal para você ver esse episódio inteiro e ficar com raiva. Pô, cadê o pote para me ajudar aqui com a energia? Então, obrigado por ter assistido, curta bastante, espero que você tenha curtido. Mais uma vez, Kênia, você fez bastante falta aqui pra gente. Até o próximo episódio. Valeu, turma.